ser pagar. Futebol, se desligando aí do presidente, concentrando seus pensamentos ao Senhor nesse instante, pedindo para que Ele possa fazer algo maravilhoso em sua vida, em nosso meio. Graças a todos aqueles que estão nos acompanhando nesse instante, pelas louvor e adoração ao Senhor, em comunidade, ou se você estiver na sua casa,
você possa ter um coração aberto para que a manifestação da presença de Deus possa ser algo poderoso e real na sua vida. Eu convido você a ler comigo 2 versículos do Salmo 106. 2 versos do Salmo 106, 1 e 2. Salmo 106, verso 1 e verso 2. Amém? A palavra de Deus diz assim: Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura. Saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar todo louvor. Quem aqui essa noite é capaz de contar todos os feitos que Deus tem realizado, não só através das nossas vidas ou por este mundo? Quem é capaz do Senhor? Tenho certeza que nem as mentes mais brilhantes deste mundo é capaz de se aquilo que Deus tem feito e mais, de tudo aquilo que Deus fará. Pensando nesse texto, nessa oração, nessa reza do salmista, nós vamos dar graças ao Senhor, porque nós somos tão pequenos, tão limitados, e as grandezas desse Deus que nós servimos são infinitas. Cabe-nos a nós, então, apresentarmos o nosso louvor, a nossa adoração, os nossos cânticos, a nossa alegria de estar em comunidade celebrando ao nome do único Deus, o Deus poderoso, todo-poderoso. Amém? Então, que você esteja aqui essa noite com o coração voltado para isso, render graças ao Deus que faz tudo e que faz grandes coisas. Vamos orar? Convido você a fechar os seus olhos nesse instante e orarmos ao Senhor. Deus amado, Pai bendito, nós somos gratos por estarmos aqui esta noite em comunidade para celebrarmos o Teu nome, celebrarmos os Teus grandes feitos, celebrarmos aquilo que o Senhor fará, celebrarmos aquilo que o Senhor fez, ó Deus. Muito obrigado por dar-nos esta oportunidade como filhos e filhas Deus, participantes, ó Deus amado, da Tua vida, da Tua natureza e da Tua obra. Ó Deus, sabemos que o Senhor tem grandes coisas a fazer através de nós e principalmente em nossas vidas, Pai. Por isso, Senhor, que esta noite nosso louvor, a nossa adoração, os nossos anseios, as nossas dúvidas, as nossas alegrias, as nossas tristezas, sejam todas elas depositadas aos Teus pés, diante do Teu altar, ó Pai, porque o nosso intuito nessa noite tem que ser única e exclusivamente Te louvar. Esta igreja está aqui reunida para louvar o nome de Jesus, ó Pai. Esse é o nosso propósito primordial. Por isso, Senhor, Te convidamos a fazer parte dessa grande celebração que é para o Senhor mesmo. Ó Deus, abençoe a cada vida que aqui se encontra, abençoe aqueles que estão nos acompanhando nesse instante, abençoe aqueles que nos acompanharão, ó Pai, pelas mídias sociais, e principalmente, ó Deus, abençoe aqueles que não podem estar em comunidade ainda por uma série de razões. Pai, que o Senhor visite a cada um nesta hora. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Nós teremos nosso próximo encontro no próximo domingo, a partir das 18 horas. E você que tem nos acompanhado e que não faz parte de nenhuma comunidade de fé, nenhuma igreja, e é da região, é próximo, tem o desejo de conhecer uma igreja que é comprometida com a palavra de Deus, que tem os seus valores fincados nos valores do reino de Jesus, que valoriza a família, uma igreja que valoriza, acima de tudo, a rede. Convidamos você a fazer parte da nossa... Venha nos conhecer, vai ser muito, muito, muito importante, nós ficaremos muito felizes com a sua visita. Amém? Nós estaremos no mês que vem celebrando o 2º aniversário da organização da Igreja Batista Betel de Jardim Alto Alegre.
As celebrações ocorrerão no sábado e no domingo. Nos dias, como vocês sabem? Se nem a igreja sabe que o aniversário é lascou. Final de semana do dia 17 de outubro, tá certo? Então, vai ser, não poderemos fazer aquilo que gostaríamos, mas também não poderemos deixar passar batido o segundo aniversário desta grande igreja. Então, estimula a igreja a estar orando, intercedendo para essa celebração e convidando pessoas a fazer parte dessa festa, que é uma festa nossa, mas é uma festa para as pessoas e principalmente para Deus, que até aqui tem nos ajudado. Amém? Nesse instante eu convido o grupo de louvor que irá dar sequência aqui a essa parte do culto e que você tenha o coração aberto nesse instante para louvar a Deus. Que você possa a Deus como você nunca louvou nesse tempo que você tem como cristão. Que seja um tempo agora, um tempo diferente, um tempo renovador para a sua alma, para o seu espírito, e que isso seja, lembre-se, isso não é para o grupo de louvor, ou para a liderança do louvor, isso não é para o irmão do lado, a irmã do lado, isso é para nosso Rei, o Rei Jesus. Então você está louvando a Jesus e para Jesus. Lembre-se sempre disso. Amém? Graça e paz, igreja, amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos adorar o nosso Deus. E nessa próxima canção que nós venhamos adorá-lo e entregar o nosso coração com toda alegria a Ele, amém?
deixar um pequeno versículo que se encontra em Hebreus 9, versículo 28, que diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Amém? Sabemos que Ele virá. E refletindo nesse versículo e nessa próxima canção que nós iremos cantar, me levou a refletir muito sobre isso. E nesse próximo louvor tem um trecho que fala: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
Agora nós iremos para a parte dos dízimos, das ofertas. Você que trouxe pode entregar aqui diante de Deus, em nome de Jesus.
O país passa fome, onde pessoas perecem, mas a tua graça é sempre abundante. A tua graça é tremenda, Senhor. E eu te agradeço. Hoje é dia de louvar o teu nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é o socorro na angústia, Pai. O Senhor não desampara aquele que ama o Senhor e guarda os teus mandamentos, Pai. E eu te louvo, porque o Senhor tem mantido a tua igreja em pé. Que o Senhor possa nos ajudar a ser mais perseverantes, Senhor. Crer em tua palavra. Nos leve, Senhor, de joelhos para clamar em teus pés, Senhor. Para clamar o teu nome. Para que nós possamos confiar somente em ti, Senhor. Pois o Senhor é que nos sustenta, nos dá o sustento, o pão de cada dia, para nós sustentarmos as nossas famílias, ó Pai. Eu te agradeço por tudo aquilo que foi depositado, tudo aquilo que foi ofertado, Senhor. Não só para a tua casa, Senhor, o templo, mas para que nós possamos suprir famílias, Senhor, que têm passado por dificuldades nessa pandemia. Que o Senhor possa usar vidas, Pai, para nos ajudar com esse desafio, Pai, de ajudar pessoas a colocar comida na mesa para os seus familiares. Que o Senhor abençoe esse projeto, que o Senhor abençoe a tua igreja, Senhor. Aqueles que não têm trabalhado, que o Senhor possa abrir portas de emprego em nome de Jesus, Senhor. Que possamos prosperar, Senhor, mas não em dinheiro, mas com o teu Santo Espírito, que possamos estar cheio dele, Senhor, pois é do pouco que a gente consegue entregar o muito, porque o Senhor tem nos capacitado e o Senhor faz e sempre fará, Pai. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Que a igreja pode se assentar. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5. Eu vou ler do 1 até o 11. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, do 1 ao 11. O mês de outubro também será um mês bem festivo na nossa igreja. Dia 10 nós temos culto, não é? Para quem não sabe, dia 10 no sábado temos culto de louvor a Deus e de adoração ao Senhor também. Vai ter algumas coisas extras nesse culto, mas o eixo principal é o louvor e adoração a Deus. Como sempre, o eixo das reuniões, dos encontros da Betel é o louvor e adoração a Deus. Todos encontraram? Próxima semana quem estará ministrando a palavra aqui é o pastor Ricardo.
O pastor Ricardo é um dos pastores, não é o pastor titular, mas é o pastor auxiliar da Igreja Batista em Vila Diva. Vai estar trazendo a mensagem da palavra de Deus para nós. Lucas, no capítulo 5, do verso 1 até o 11, diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. A multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. A multidão não apertava Jesus para um grande show gospel. A multidão não apertava Jesus para os milagres, para obter milagres. A multidão não apertava Jesus para ficar rica. A palavra de Deus. Então, verso 2, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Estando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: olha, leve o barco para o lugar mais fundo do lago, então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo nada apanhamos, mas sob essa sua palavra eu lançarei as redes. Fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E, arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Amém? Caminhando com Deus. É a terceira mensagem que eu trago esse mês sobre caminhando com Deus, e hoje eu quero falar sobre reconsiderações. É impossível falar, pensar, cantar, orar, estudar sobre o tema que eu estou propondo, sobre o tema que nós estamos refletindo, caminhar com Deus, caminhando com Deus, se a gente deixar de lado a experiência do Cristo e a nossa experiência com Cristo. Hebreus capítulo 1, o autor, o escritor lá diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais, porque Hebreus está se remetendo ao Antigo Testamento, à Antiga Aliança. Então, a leitura que ele faz dos pais são os hebreus. E qual era uma das formas que Deus falou muitas vezes? Os profetas. Havendo Deus falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós, a nova comunidade, a nova aliança, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, Jesus. A experiência de caminhar com Deus
passa pelo crivo da pessoa gloriosa de Jesus, o Senhor nosso. Não existe caminhada, caminhos com Deus, caminhos de Deus, depois do advento de Cristo, que seja separado de Cristo. Deu para entender? Antes de Jesus havia, como foi lido aqui. Depois de Jesus não existe experiência de caminhar sem passar pela pessoa de Jesus Cristo. Ele reafirma isso em João capítulo 14. Eu sou o caminho. Então, o caminho de andar com Deus é o caminho que passa por Jesus, sem sombras, e é inevitável. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele ressalta a experiência e ressalta o surto, a notícia. Jesus estava trazendo a boa notícia. Essa perícope, essa parte, esse retalho do Evangelho de Lucas, a boa notícia chegava aos pobres, às pessoas, às multidões. Existia algo novo surgindo. Lucas está referendando isso, Lucas está exaltando isso. Tinha um tempo de morbidade espiritual em Israel, mas isso estava sendo rompido pela palavra que essa pessoa trazia Cristo. Esse texto ele aponta a chegada e a obra do ministério do Messias. O Messias tão aguardado em Israel chegou e o ministério dele surge. Lucas está ressaltando isso também, aqui nesse texto que nós lemos. E ao chegar a boa notícia, ao surgir o ministério do Messias, juntamente com a pessoa do Messias, muitos filhos e filhas estavam se achegando à glória de Deus, à presença de Deus, à pessoa de Deus. No desfecho dessa mensagem, meus irmãos, minhas irmãs, nós iremos meditar sobre caminhar com Deus e pautado nesse texto, as reconsiderações que que eu consegui enxergar aqui, e que nós somos provocados diariamente por Deus a fazer. Diariamente nós somos provocados por Deus a reconsiderar uma série de coisas em nossa jornada, em nossa caminhada. E está entre os versos 1 e 3. Aconteceu ao lago de Genezaré, a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Primeiro, reconsideração sobre as coisas importantes em nossas vidas. O lago de Genezaré é um dos nomes que o mar sabia. E ali existia uma grande indústria de pesca. Pedro era empresário. E o texto que Tiago e João eram sócios, empresa de pesca. Existia ali, e é interessante que os historiadores dizem que essa indústria, a fartura de pesca nesse lago era reconhecida por todo o Império Romano.
não era algo casual, como a gente vê alguns pesqueiros hoje em dia. Vou passar um tempo, vou lá no Pesca e Pague. Tem alguns peixes que já não tem nem mais uma boca, tem umas 10 bocas, de tanta vez que o pessoal pesca e solta. Não, lá era um local que tinha como ponto forte a pesca. E esses homens, eles eram pescadores. Atualmente já não tem tanta força essa indústria nesta região. Outros tipos de comércio tomou. Mas naquela época era um comércio, era uma indústria muito forte. Muita gente sobrevivia desse ramo. E esses homens mencionados aqui pela Bíblia, a expressão grega ela é traduzida no grego clássico como lobos do mar. Eles eram pescadores, eles eram exímios. Era gente que uma vez fui fazer muitos anos atrás, uma travessia de uma parte do mar lá no Nordeste. Tinha aqueles catamarã que chama os barcos, e ele ficou parado um pouco no mar até encher e fazer o trânsito dos lados. Mas em 10 minutos que o bicho ficou parado, já meu estômago já fez assim, ó. Falei, lascou de vez, vou passar mal. Deles, pessoas inexperientes. Eles tinham trabalhado a noite toda. Haviam desistido porque não tinham conseguido obter êxitos. Eles precisavam de peixe, mas não conseguiram naquela noite. E o que eles estavam fazendo? Enquanto Jesus estava falando para as multidões, os barcos atracados e eles lavando as redes. E por que eles estavam lavando as redes? Porque quando eles estavam arrastão, e esse é o nome dado, acumulava-se plantas marinhas, areia, tudo menos peixe. Interessante que aqui nenhum vagabundo para a obra dele. Às vezes a gente vê e você vai em alguns determinados, tem um monte de gente na segunda-feira com umas pastas e querendo, olha, eu sou conferencista tal, me convida para pregar no culto de jovens lá da sua igreja. Eu sou conferencista tal, me convida para não sei o que lá. Você não quer comprar. Eles estavam lavando as redes. Um dos barcos que Jesus subiu, porque o que estava acontecendo nisso? Era muita gente, eles estavam esmagando Jesus, apertando Jesus. E Jesus queria continuar ensinando aquela multidão. Vocês imaginem a loucura que era ouvir as palavras de Jesus. Às vezes a gente vê, esses dias tombou um caminhão de carne, as pessoas para pegar a carne, e aquela coisa, a polícia começou a jogar bomba dentro do caminhão para as pessoas saírem. A polícia preferiu que a carne, as pessoas levassem a carne para comer em casa. Mas isso é uma outra história. Mas eu vi a multidão se aglomerando para pegar aquelas carnes. A multidão se aglomerava, apertava Jesus para ouvir a palavra de Jesus. É bem parecido com o contexto que nós temos hoje. As multidões para ouvir a palavra de Deus, só que não. Jesus era um novo pregador. Estava sendo apertado, incomodado.
Mas é um incômodo bom, irmãos, irmãs. Era um incômodo de quem tem sede, tem fome da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus sacia a fome das pessoas. O que sacia almas famintas é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela preenche os vazios existenciais do ser humano. Coach é bom, palestras motivacionais, mas nenhuma delas são capazes de saciar a alma do indivíduo, da pessoa humana. Por isso que as multidões estavam indo atrás de Jesus. E os apóstolos os pré-apóstolos lavando as redes. Ouvindo, mas lavando as redes. E aí há uma orientação dada aos pescadores. Deixe de lavar as redes e me conduza um pouco mais no meio da água, para que eu possa falar de maneira mais clara e mais tranquila para essa gente. Para de fazer o que vocês estão fazendo e me ajuda aqui. Eles obedeceram. Levaram Jesus até ali. Isso parece que é uma coisa tola, parece que é uma bobagem da parte de Jesus. Mas no fundo Jesus estava dizendo para Pedro e para os irmãos, fala, olha, reconsiderem aquilo que é importante. Reconsiderem. Repensem. Comecem a remontar as vossas vidas e em uma lógica aonde aquilo que é importante assuma o seu lugar. A mensagem subliminar de Jesus para deixa de lavar a rede, vem cá. Acho que na cabeça de Jesus até estava assim, até porque vocês não vão mais precisar disso, nunca mais. Empurra aqui. Redirecionem os rumos da sua jornada. Redirecionem como você tem levado o evangelho até hoje. Como você tem encarado o ministério que Deus, o dom que Deus colocou em suas mãos. Redirecione, reorganize, repense, reconsidere. Andar com Deus faz parte de reconsideração constante. Conversava com o pastor Edson essa semana, ele me perguntou se existem alguns dias que eu chego na igreja com vontade de cumprimentar ninguém. Se já aconteceu isso. Mas eu fui representante sindical, que eu não tinha vontade de olhar para a cara dos peão. Cumprimentavam, irmãos, eram linhas, tinha 300 pessoas, 400 pessoas, eu cumprimentava todos os trabalhadores, e trabalhadoras que tinham, que eram bem menos. Ia para outra sessão, passava no chassi, linha de montagem final, e depois ia para a tapeçaria, e cumprimentava, e escutava, cumprimentava e... Eu reconsiderava. E vocês, muitos aqui sabem disso. Mas o andar com Deus é isso, é reconsiderar as decisões que a gente toma hoje. Daqui 10 minutos Deus pode mudar tudo por intermédio da palavra dele e falar em nós. Porque eu creio, ao menos comigo Deus fala, eu creio que é Deus.
Sabe, o caminhar com Deus não é um caminhar quieto, é um caminhar onde Deus fica movendo as águas, movendo os caminhos, no sentido de fazer com que a gente reconsidere aquilo que a gente se acomoda, aquilo que a gente começa a criar como uma cultura de verdade, e que Deus está falando, não, esse negócio não é comigo não, reconsidere isso. Você está achando que está certo, mas isso já não vai ter mais utilidade na sua jornada daqui por diante, porque era importante eles lavarem redes, mas não para daquele instante para frente. Reconsiderem. Considerar isso, porque às vezes eles poderiam falar o quê? Você arrumou seus problemas, se vira. Eles não eram discípulos de Jesus ainda. Possivelmente de Jesus, porque a experiência com Jesus estava crescendo, mas não eram discípulos. Logo tinha a necessidade de obedecerem. Mas ainda assim obedeceram, por respeito. E a nossa jornada tem que ser assim. Às vezes, a gente está sentado sobre uma série de coisas que um dia foi importante na vida da igreja. De coisas que um dia foi importante na história da igreja. Porque nós somos uma igreja histórica. Os batistas fazem parte das igrejas históricas. Os batistas fazem parte da igreja reformada. Que não é o meu caso, eu não consigo ver os reformados, mas faz parte de uma igreja, é do século XVI, são 500 anos no mínimo de igrejas batistas. O problema é que às vezes a gente vive num mundo tão dinâmico, como se fosse há 500 anos atrás. Nós nos assentamos nos valores de 500 atrás, que deu muito certo, por isso estamos aqui. Mas Betel, que a construção foi do contexto. Uns tempos atrás eu coloquei no grupo da igreja, acho que o Denis eu sei que leu, que um pastor foi excluído, pastor batista foi excluído nos meados de 1900 e pouco aqui no Brasil, porque ele fez a celebração da ceia individual. Vocês sabem o que é a celebração da ceia individual? Alguém sabe hoje? Ele foi excluído. Depois foi reingresso, foi chamado à comunhão e foi presidente da Conferência Batista Brasileira. Viram que ele estava certo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, irmãos? A gente precisa reconsiderar. Pastor, o pessoal fala que a igreja aqui é muito parada, animada. Ok, mas você é animado? Você é animada para louvar a Deus? Porque você é igreja. Reconsiderações. Precisamos reconsiderar. Reconsiderar, inclusive a celebração comunitária. Eu vou usar. O pastor Edson falou que e tem um debate. Eu vi uma matéria hoje que uma médica famosa falou que o coronavírus foi criado no laboratório da China. Tá certo que é da Rádio Jovem Pan. A Rádio Jovem Pan é muito partidarista. É anticomunista. Mas existe essa... foi criado lá, foi criado não sei o que. O Trump saiu falando isso e tal. Aí teve o pessoal do governo do Brasil
criado na China e tal. O pastor Edson disse que não foi na China, não foi lá. Parece que o coronavírus foi criado na igreja. Ele disse que tem gente que depois que começou esse negócio não voltou mais para a igreja. E é verdade, irmãos, tem pessoa aqui que não apareceu mais. Então o problema do coronavírus não é no shopping, Isaac. Vai vai não sei aonde, mas não vem na igreja. Tem gente que simplesmente não vem. Não aparece. Então, precisamos reconsiderar o que é ser crente. Inclusive nós, como igreja, precisamos manter gente em rol de membro só para dizer que está no rol de membro. Temos 50, 40, a pessoa não tem nada. Igreja. Precisamos reconsiderar o que é ser culto, o que é prestar culto, o que é ser igreja. Eu não acredito, irmãos e irmãs, que o problema é porque as transmissões online... não acredito, não conosco, não acredito nisso. Isso não é um problema. Acredito que o problema é que as pessoas precisam se reconsiderar o que é ser cristão. O que é caminhar com Deus, o que é caminhar com Jesus, Todo dia eu reconsidero, irmãos, eu penso, eu reconsidero, Deus fala comigo. Quando Deus fala conosco, a gente reconsidera. O que eu quero para a minha jornada com Jesus? O segundo, os versos 4 a 6. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: não leve o barco para o lugar mais fundo do lago, então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob essa sua palavra, dei as redes. Fazendo isto, apanharam grandes quantidades de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram aos companheiros, só até o se romper, desculpe, irmãos. Considerações, não se prenda a velhas certezas. A palavra mestre aqui, ela aparece essa expressão mestre não é didáscalos no grego, é uma outra expressão. Didáscalos aparece em Lucas, a expressão que aparece, eles chamando Jesus como mestre, aparece apenas 6 vezes. E as 6 vezes é direcionada a Jesus pelos discípulos. Essa palavra mestre que eles usam não é como se fossem pessoas. Elas não faziam parte de uma posição que estava inserido. Eram pessoas que não tinham com o mestre referido. Então, eles referem-se a Jesus com tremendo respeito, mas alguém que não fazia parte da relação de vida deles. Essa expressão mestre quer dizer aqui nesse momento em Lucas. Era um título respeitoso, era respeitoso, mas não íntimo, não relacional. Eles haviam trabalhado, é a resposta que Pedro disse para Jesus, porque Jesus tinha dado uma segunda ordem, depois de terem parado de limpar as redes, olha, vamos para não do nada. O milagre não é esse. Jesus simplesmente sabia, provavelmente, onde tinha os cardumes. Ele usou a natureza para prover o milagre para aqueles discípulos. Eles haviam trabalhado muito.
E a palavra aqui é de exaustimento. Então eles tiveram de muito exaustivo. Quem trabalhou já em empresas, em linha de produção, sabe o que é isso. Irmãos, eu já cheguei a sair da linha de produção arrastado, assim, terrivelmente cansado. Terrivelmente, ao ponto de sentar no banco do vestiário, esperar para pegar um fôlego para conseguir tomar um banho, se trocar e ir embora. De tão cansado, de tão exaustivo que foi o ritmo de produção. Eles estavam falando, o turno de trabalho deles foi tremendamente cansativo, de tirar as energias. Mas aí vem uma ordem, aí vem um direcionamento de Jesus. Uma coisa eu tenho certeza, se desse errado já tinha um culpado, Jesus. Às vezes a gente faz as coisas esperando dar errado só para apontar o dedo e falar, ó, sabe que não ia dar em nada. Expor o culpado. Então se desse errado, se eles não apanhassem nada, por isso que ele está falando, olha, nós trabalhamos o turno todo e não pegamos nada. Nós somos lobos do mar. Nós somos pescadores profissionais que vivemos disso, sabemos muito mais do que um mero carpinteiro, porque Jesus era carpinteiro, não era pescador. A minha habilidade, a nossa habilidade é maior do que a dele. Isso aqui fala, nós trabalhamos a noite toda e não a nada apanhamos. Eles estavam presos pelas habilidades. Mas é aquilo que eu falei, irmãos. Ao encontrarmos-nos com Jesus, essas nossas velhas certezas, onde nós descansamos, elas são removidas. Viabilizam novos momentos. Velhas certezas, elas travam novas possibilidades. Velhas certezas fazem nos perder inúmeras oportunidades. As nossas velhas convicções fazem-nos ficar travadas. Uma vez pediram minha opinião, eu conversei. E aí, é difícil você conversar e tentar dar algum parecer quando o clima é de enfrentamento. Clima de oposições, de posicionamento, porque cada um se abraça na sua posição e não vai abrir mão, não vai querer ceder, porque o clima é de conflito, não é um clima de diálogo para querer construir uma alternativa positiva. E aí, pastor, está lá, chegou, cai de paraquedas no meio do conflito e lá vai pedir minha opinião. E falei, cada pessoa expôs o seu ponto de vista, e por incrível que pareça, a pessoa mais calma estava com a razão. A pessoa era toda preparada para exercer determinada função, parou a vida inteira para exercer determinada função, e a outra pessoa achava que não, tinha que mudar o rumo da vida. E aí eu tentei elencar algumas coisas. Essa é a sua posição. Se não for, acabou. A pessoa ela se apoiou numa decisão, numa opinião velha,
talvez por conta de uma série de outras coisas, e não queria abrir mão. E não abriu mão. Não importava se fosse melhorar a vida, não importava nada. O que importava naquele instante era aquela velha opinião, aquela velha certeza em que ela não iria abrir mão. Perdeu a oportunidade, perdeu uma série de coisas, irmãos e irmãs. Uma série de coisas. Às vezes a gente cria alguns dogmas internos, algumas doutrinas pessoais. Nós criamos. E a gente olha para a Bíblia, eu olho para a Bíblia, para a palavra de Deus, e eu não vejo disso, mas a gente na experiência com as pessoas e com as comunidades, a gente acaba percebendo isso. A Bíblia, por exemplo, ela não fala de 2 milagres de Caná da Galileia, onde Jesus transformou a água em vinho. 2 vezes, 3 vezes ou 4 vezes. A não ser que na Bíblia de vocês fale. 2 vezes que Jacó viu os anjos subindo e descendo daquela escada. A Bíblia não fala uma série de coisas, uma série de experiências que as pessoas têm. Os homens de Deus tiveram, que o povo de Deus teve. Mas a gente pega uma coisa e quer fazer valer por toda a nossa vida, como se fosse acontecer todo dia. Eu contei isso já uma vez para vocês. Umas irmãs da igreja da Coreia estavam precisando atravessar o rio que tinha subido por conta das chuvas. E elas subiu o rio quando elas tinham ido. Elas precisavam voltar. E a correnteza estava forte. E aquelas irmãs ficaram ali um tempo e resolveram orar a Deus e determinar que, assim como Pedro sobre as águas e só afundou porque começou a olhar para e Jesus o socorreu, elas iriam andar e iriam atravessar o rio por sobre as águas. E elas, em nome de Jesus, foram. E morreram em nome delas. Afogadas. Porque achavam que aquela experiência que Pedro teve ao andar por sobre as águas era para elas também. Naquele instante. Era a certeza que elas tinham. E estou querendo dizer para vocês que as experiências que Deus vai tendo, vai construindo em nós, e vamos tendo experiências com Deus, sim. São experiências para que nós vivenciemos, compartilhamos como prova de que Deus está agindo, mas não como uma regra para o outro, para a outra. Você quando está mais de 11 anos no lugar, você vai criando experiências. Deus vai fazendo isso. Teve umas coisas boas aqui, muitos anos atrás. Hoje tem muito mais. Mas uma coisa boa, e o pessoal fazia as mini vigílias, eram sextas-feiras. E aí começou a fazer intercâmbio. Não sei quem lembrado, quem participava aqui. Talvez, com certeza, o irmão Pedro, a irmã Luiz. Mas uma experiência, para mim, até hoje, é muito relevante, foi quando nós fizemos com São Mateus. O líder da intercessão lá em São Mateus era o finado irmão Mamédio. E eu peguei amizade com ele. Eu vim participar da mini vigília aqui, estavam os irmãos de São Mateus, ele que trouxe a palavra, eu peguei uma afinidade foi algo muito abençoador para mim.
E ele resolveu me convidar para pregar numa mini vigília lá em São Mateus, era na Ernesto Mano Graço, ele era o líder. E entre ele pregar e eu pregar lá, teve um intervalo de tempo. E naquela época a Sapopemba não era tão boa assim. E eu me lembro numa quinta-feira, cheio de lutas, irmãos. Eu cheguei atrasado, um trânsito, buraqueira. Eu falei, cara, eu vou chegar muito atrasado no culto. E eu estava cansado. Quase exausto como os discípulos. E ao chegar no culto, eu parei o carro bem ali, onde está o carro do Denis. Tínhamos o portão lateral. E eu falei, cara, já foi mais da metade do horário do culto, eu cheguei atrasado, mas não era porque eu queria. E aí quando eu paro o carro, eu desligo o motor, quase que chorando mesmo, de desgosto, sabe? Aí eu escuto os irmãos cantando o hino do cantor cristão. Eu não me lembro qual era o hino. E quando eu saio do carro, estava o irmão Vicente aqui, o Vicentão. Eu não tinha pedido para ele. Eu não tinha entrado em contato com ele. Mas Deus tinha mandado ele aqui. Experiências. Uma oportunidade, muitos anos atrás. Eu orava sozinho. A finada irmã Marlene. Ela ligou para minha casa para falar comigo antes. Nunca mais ligou. Falou, filho, como é que você está? Porque eu era, o filho dela era meu companheiro de torcida. A gente viajava junto, a gente brigava junto, tinha preso junto, e a gente quase que voltou para a igreja juntos. Ele voltou antes. E ela ligou no momento em que eu falava com Deus e falava, Senhor, minha casa vivia cheia de amigos, agora não tem ninguém. Quando eu terminei de falar isso, tocou o telefone. Era a irmã Marlene. Era Deus mostrando das experiências que Ele produz na nossa jornada, na nossa caminhada. Não é uma regra para ninguém aqui. Eu tenho certeza que teve gente que tem experiência muito maior e mais profunda do que eu aqui. Mas são experiências que Deus vai construindo em nós e vai mostrando, você não está sozinho. Você não é o único que não se dobrou a Baal. Foi uma experiência, olha, eu estou contigo. Segue adiante, cara. Toca a vida, toca o barco. Vambora. Não fica se apegando a coisas que não vão produzir nada. Não fica achando que não, esse negócio de não, essa certeza que você está, estou sozinho. Não, você não está. Tem gente que está do seu lado, tem gente que está orando para você. Eu estou com você. Não se apoie em velhas certezas. E ao quebrarem as velhas certezas, ao irem, houve a pesca maravilhosa, houve um milagre que eles sequer foram capazes de suportar no barco deles. Quanto Deus quer fazer em nossas vidas, em nossa igreja, e porque nós ficamos nos apoiando em certezas velhas, não acontece. Ficamos lutando com certeza, ou esperando achar culpado. Simplesmente vá. Simplesmente dê a si mesmo. Dê a si mesmo, melhor. Melhor a conjugação, né? Dê a si mesmo a possibilidade, a oportunidade de Jesus mostrar que você está errado. Dê a oportunidade a Jesus de mostrar que você está errado.
Talvez aqui essa velha certeza serviu em algum momento da sua vida e valeu, mas hoje já não tem mais serventia. E por último, os versos 9 ao 11, quer ler comigo? Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, como de Tiago, João, que eram, além de filhos de Zebedeu, eram sócios dele. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Reconsideração. Faça de cada experiência como única. Até então Pedro tinha ouvido as palavras poderosas de Jesus, mas ele não tinha uma clara visão e não tinha uma decisão tomada dentro de si. É assim, irmãos, irmãs, tem gente que ouve a mensagem, mas não toma uma decisão. Às vezes Deus fala conosco, fala, mas ainda assim a gente não toma uma decisão. Quantas pessoas, acho que 11 anos aqui, todos os anos, para a glória de Jesus, nós batizamos pelo menos uma pessoa. E eu me perguntava esse ano, por conta desse cenário todo, eu falava: Senhor, eu me pergunto ainda, na verdade, será que esse ano vai ser o primeiro ano que nós vamos passar batido aqui? Nenhuma alma batizada. Será que nenhuma alma? E por que eu estou falando isso? Às vezes não, as pessoas vêm, frequentam, se tornam amigos da igreja, amigos do pastor, amigos do Isaac, amigo do louvor, amigo da sonoplastia, servem, mas não ouvem a palavra, né, tem o respeito e tal, mas na hora crucial, no momento de decidir-se, não decidem-se, param, ficam travadas. Isso é um lado da moeda. O outro lado são os crentes que se acomodam e que vivem uma vida fantasiosa, que acham que crentes que criam um mundo evangélico para si e acham que isso converge para os valores de Jesus. Pessoas criam um mundo, isso não tem problema, eu vou fazer, e não quer saber, não vai pesquisar, não vai perguntar, não vai se orientar, não vai orar. E vivem aquele mundo encantado de Bob, evangélico. É um mundo encantado de Bob. Então nós temos por um lado pessoas que são amigos da igreja, trabalham muitas vezes, são muito mais solidárias muitas vezes do que os próprios membros da igreja. E eu acho que esse negócio de membro da igreja, de ser membro da igreja rolado, não é algo de Deus. Não é algo de Deus. Porque isso, o cara acha que porque o nome dele está escrito no rol de membros, vai para o céu. Está garantido. Isso é coisa da igreja, instituição. Mais atrapalha do que ajuda. Então, por um lado, a pessoa que é solidária e tal, mas o mais importante não é o ativismo, a priori, é a decisão por Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida, a entrega que a pessoa faz para seguir a Jesus, de verdade, com todas as suas forças, com todo o seu amor, com toda a sua paixão, que sirva de lição para você, meu irmão, minha amiga, meu amigo, que está nessa condição. O mais importante é entregar-se plenamente para Jesus, como Senhor e Salvador da sua alma, da sua vida. Porque senão, não tem validade. É isso que nós acreditamos.
Isso é o que os cristãos acreditam, de um modo geral. E para você que vive no mundo encantado de Bob, o mundo encantado evangélico de Bob, está na hora de acordar para a vida. Aliás, passou da hora de acordar para a vida. Começar a olhar para o Evangelho. Ouvir a Deus por meio da sua palavra. Ler a palavra dele. Para que ele fale com você. E sair dessa inércia que você está. Às vezes, irmãos, a gente faz cada lambança, e aí vai para os crentes. A gente faz cada presepada. Mas a gente não fica com raiva de nós, que fizemos a presepada. Nós ficamos com raiva do pastor. Nós ficamos com raiva do irmão, do irmãozinho do louvor, do irmãozinho do som, do irmãozinho do diácono. Para não dizer que ficamos com raiva de Deus. Só não ficamos com raiva das nossas más escolhas, das nossas presepadas, das nossas lambanças do caminho. Arrumamos um monte de culpado, mas não fazemos aquilo que precisa ser feito. E aí, vamos criar um mundo encantado evangélico de Bob. Para viver ele feliz, tudo vai dar certo, está tudo numa boa. Né? A gente foge da realidade espiritual. É mais fácil, né? Não é. Não é mais fácil. Mais fácil é arrepender-se. Mais fácil é voltar-se para Jesus. Mais fácil é voltar-se para o Evangelho de Jesus. E por que é o mais fácil? Porque é isso que Ele quer, é isso que Ele está esperando por isso. Pedro lhe reconhece como pecador. Fala, Senhor, faça de mim que eu sou pecador, me reconheço. E Jesus não tem uma palavra condenatória para ele. Aliás, Jesus nunca tem uma palavra condenatória para quem chega-se até ele. Quem tem é o diabo. Quem tem são os homens. Mas Jesus não. Jesus faz essa experiência de Pedro se tornar única. Falar, tá vendo todo esses monte de peixe? Faz o que vocês têm que fazer, porque deles vocês não vão precisar mais. Desses barcos vocês não vão precisar mais. Tá certo que lá no final, João capítulo 20, 21, Pedro, quando depois de ter negado Jesus e fugido, ele volta para o barco. Mas o barco não cabia mais em Pedro, e Pedro não cabia mais no barco. Por conta dessa experiência aqui, vocês não vão precisar mais disso. Vocês serão pescadores de gente. A experiência de vocês agora será com gente, com vidas. A experiência de quem conhece a Jesus passa a ser não só mais uma experiência com coisas, mas tem fundamentalmente de ser experiência com vida, com gente, com pessoa. Com pessoas. Esse milagre o milagre de Jesus provocou uma reação imediata na vida deles. E pessoas que têm essa experiência, irmãos, eu acredito que aqui tem essas pessoas. A oração e o desejo tem que ser assim: Senhor, nunca mais em nossos encontros de celebração as pessoas têm que entrar aqui e não serem tocadas pelo Senhor. E eu não estou falando de pessoa que conhece o Evangelho, de pessoas que vêm de fora e não conhecem.
Esse tem que ser o desejo das pessoas que têm experiência profunda. A pessoa que entrar aqui, Senhor, ela tem que ser tocada pelo Senhor. Ela tem que ser transformada pelo Senhor. Ela tem que ser restaurada pelo Senhor. Ela tem que ser salva pelo Senhor. Ela tem que ser liberta pelo Senhor. Às vezes os pau d'água enchem o saco, mas a gente fica com raiva dos pau d'água, mas a gente tem que ficar com raiva com o Espírito que trabalha na vida dos pau d'água, não com os pau d'águas. Porque esse é o nosso chamamento, é para isso que Jesus chamou-nos, para vivermos essa experiência de ver vidas, gente sendo transformada, sendo alcançada, sendo pescadas. Aqui é só um trocadilho que Jesus faz. Ninguém é pescador aqui, mas aqui são professores, aqui são funcionários, são pedreiros, são isso, são aquilo. Então, na sua realidade, é vidas sendo alcançadas, sendo tocadas. Caminhar com Deus é isso. Então a gente precisa reconsiderar, inclusive, a forma como nós chegamos aqui, o intuito que nós chegamos aqui, como nós recebemos as pessoas de fora. Elas precisam ser tocadas por Jesus, irmãos. E talvez o toque de Jesus não seja o toque tão somente sobrenatural, metafísico, espiritual, que vem lá um fogo do céu e entra no coração da pessoa, mas seja o toque das suas mãos, ou seja os seus ombros acolhedores, ou seja a sua palavra consoladora, seu gesto solidário, provocando profundas experiências com Cristo ressuscitado na vida daquele que chega até nós, porque essa é a missão da igreja. Porque se nós não estamos indo, Deus manda. Agora, manda dentro da graça dele. Poderosos por sinal. Vamos nos colocar em pé? Gostaria de chamar o grupo de louvor. Acho que tem mais grupo de louvor à frente, por gentileza. Bom, nós começamos a caminhar nesse tema. De caminhando com Deus como um grande convite que Ele nos faz. Nós começamos com um grande convite que Deus nos faz para caminhar junto dEle. Mensagens com o mesmo chamamento. Caminhar com Deus é um grande convite. Nós somos convidadas a caminhar com Ele. E no meio existem transformações que acontecem. Reconsiderações que a gente tem de fazer todos os momentos que somos confrontados por Deus. Nós somos chamados a caminhar com Deus. Deus é caminhar com gente. Não existe caminhada com Deus solitária. A fé é solitária. É uma fé comunitária. Ninguém é obrigado a caminhar com Deus. Ninguém é obrigado. Eu conheço histórias, irmãos, de pessoas que começaram a caminhar com Deus para restaurar o casamento e casaram, então casados. Fiz um casamento até. Mas logo em seguida o cara já não quis mais caminhar com Deus. Tem isso. Tem pessoas que começam a caminhar, experiências com pessoas,
Você fala, pastor, eu tive a experiência com Jesus, eu quero caminhar com Jesus a despeito de um monte de coisa. Ok, mas não consegue, não resiste. Por outro lado, existem pessoas que permanecem e vão até o final. Pessoas que ouviram o convite, o grandioso convite feito por Deus, de caminhar com Ele, de ser parte dEle e Ele ser parte da jornada que nós atravessamos. Como e com quem queremos caminhar? Nossa igreja não tem seminarista, mas o seminarista, ele, obrigatoriamente, ele tem que caminhar com o seu pastor, se ele quer ser pastor. A vida é assim, irmãos. E todos temos e somos convidados a caminhar com Jesus. E caminho com Jesus é caminho de confronto, é caminho de repensar o estilo e o tipo de vida que levamos. Caminhar com Jesus é dar importância àquilo que realmente importa. Caminhar com Jesus também é provar milagres. Eles provaram. Não foi a obra principal foi a transformação no coração desses meninos, que nunca mais foram pescadores de peixes. Eles pescaram almas, e a pesca deles foi tão boa que nós estamos aqui hoje, como o fruto do que Jesus ordenou a eles. Por causa desses meninos nós estamos hoje, crendo em Jesus, falando em Jesus, amando a Jesus, porque aceitaram o convite de caminhar com Ele. Vem comigo, vocês vão, larga esse negócio. E esse convite é para você e para mim, é para Betel. Mas não faça, não. Se tem coisas que precisam ser reconsideradas na sua vida, faça agora com Deus. Começa a caminhar de uma maneira leve, livre, porque essa é a proposta. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Você que está nos acompanhando ou irá nos acompanhar, o Senhor também te convida a caminhar com Ele. O Senhor convida a sua família a caminhar com Ele. Talvez você precise reconstruir a vida, assentado sobre velhas tradições, velhas crendices. E hoje o Senhor te chama para romper com isso e tempo com Ele. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que nos transmite vida, faz repensar e reconsiderar uma série de coisas. Que o Senhor continue fazendo esse convite de gente para gente e com gente para caminhar contigo. E que haja, Senhor, pessoas que estejam dispostas a caminhar contigo aqui esta noite, Deus. Pessoas que cansaram dessa longa, exaustiva jornada de andar e caminhar sem Ti, ó Deus. Porque andar sem o Senhor é que não leva a nada. O retirar das nossas energias. E o Senhor chama, o Senhor convida, o Senhor esperançoso de que vidas hoje tomem essa decisão
aquelas, aqueles que nunca te conheceram, ou seja, aqueles, ó Pai, aquelas que construíram para si um mundo religioso fictício, enganando-se. Mas que o Senhor nessa noite, como que viu o filho pródigo, vá de encontro, ó Pai, vai de encontro. Abençoe a nossa semana, que possamos, ó Deus, reconsiderar uma série de coisas que estamos errados, e que uma semana de caminhada contigo, íntima, com experiências poderosas, Senhor. Deus, produz experiências no povo, Senhor. Produz experiências na minha vida. Que seja o nosso sentar de conversar, seja o sentar de compartilhar experiências contigo, uma mais linda do que a outra. Essa é a minha oração, Deus, como pastor, como crente aqui na Batista Betel, em nome de Jesus. Que a graça salvadora de Jesus, o Filho amado, o grande amor de Deus, a comunhão, a consolação do Santo e Eterno Espírito seja com todo o povo de Deus, aqui espalhado por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém. Nós teremos mais um louvor. Eu convido você a louvar a Deus com muita alegria. Em um momento, para encerrar da minha parte, Jesus falava às pessoas, aos discípulos, sobre o comer do pão e beber da carne. Eles viraram e falaram: essa palavra é muito dura, Senhor, quem vai poder suportar? E muitas pessoas abandonaram a Jesus. Jesus, ao ouvir essa palavra dos discípulos, diz: vocês querem ir embora também? Vocês querem ir embora? E ele falou: para onde iremos, se só tu tens palavra de vida eterna? O único caminho que é caminho de vida é o caminho de Jesus, que somos convidados a caminhar com Ele. Deus abençoe.